Descobri que era corna porque meu marido levou minha filha de 4 anos pra amante dele conhecer. Eu achei esse cabra ele tem coragem, porque se fosse eu, perdi o réu. Eu nunca casei com esse querido, né? A gente começou a ficar, começamos a dar umas bitoquinhas aqui, umas bitoquinhas ali, ele começou a insistir pra poder namorar comigo, eu não queria, engravidei. Quando eu engravidei, meu pai e minha mãe, que eram uns queridos, deram um chute no meu rabo. E eu tive que ir pra onde? Pra casa dele, porque eu não tinha pra onde ir. Eu não trabalhava, engravidei, tive que ir pra lá. Basicamente, esse macho virou a minha vida de cabeça pra baixo. E o pior é saber que ele fez isso de propósito, porque quando eu engravidei, ele falou, viu? Eu falei que você ia ser minha. Eu falei que você ia vir morar comigo. Porque eu não queria. Eu tava terminando os estudos ainda. Eu sou bem nova, né? Mas ele botou um bacurino dentro de mim e eu não ia ter coragem de tirar. Meus pais me expulsaram, eu tive que ir morar com ele. Mas eu acho isso incrível, porque o homem, ele insiste pra acabar com a tua vida, né? Ele insiste pra ter você. Aí quando tem você, acaba com a tua life. Pra quê? A princípio, ele morava com a mãe e com o pai dele e foi um inferno. Eles me odiavam, eu também tava revoltada com toda a situação, então eu não fazia muita questão de agradar. E começou todo aquele inferno, e minha gravidez rolando, e eu falando que não queria mais morar ali, não queria mais morar ali. E aí, ele, que já era um adulto, já tinha 30 anos, né, e tava morando com a mãe e o pai ainda, resolveu alugar uma casa pra gente poder morar junto. As coisas começaram a melhorar, né? Foguinhos da gravidez a gente furefava todos os dias. E aí eu fui me apegando a ele e me apaixonei-me. Quando eu me apaixonei, eu tava quase no final da minha gestação. E aí eu conversei com ele. Beleza, agora nós vamos ter um casamento. Eu gosto de você, eu estou apaixonada por você e eu quero estar aqui com você. E parece que quando eu falei isso, eu fiz assim, ó. Só ladeira abaixo. Parece que quando eu não era mais o fruto proibido, ele perdeu total o encanto. Ele começou a me desprezar. Ele começou a falar que não queria mais fotografar comigo porque eu estava enorme, porque eu tava no fim da gestação e ele não sentia mais atração, sendo que ele falou pra mim que antigamente ele falava, vai ser até o final, porque não sei o quê. Começou a literalmente me desprezar, não queria mais ficar comigo, saía de casa, voltava tarde, ficava jogando futebol com os amigos. Ele literalmente cagava e andava pra mim. Do momento que eu falei que estava apaixonada por ele mudou da água do vinho, dormia na casa dos pais dele, saía de casa, não voltava. Nossa, o meu casamento, o que eu achei que eu ia começar a viver um casamento, virou um inferno. Só que eu não tinha pra onde ir, não tava falando com os meus pais, e eu tava naquela situação, tava gostando dele. Agora, além de lascada, grávida, eu tava sofrendo por amor. Pra piorar a minha situação, porque nada tão ruim que não possa ficar pior. E aí, beleza, tive a minha filha, era uma menina, né? Tive a minha filha e 4 anos se passaram naquela mesma situação. Quando a minha filha nasceu, melhorou um pouco. Mais ou menos depois, quando ela tinha mais ou menos uns 2 anos, ele começou a voltar a mesma coisa, me tratar mal, me desprezava, ficava às vezes 3 dias fora de casa e eu aceitando aquela situação porque eu não tinha nenhum trabalho. Com o nascimento da minha filha, eu voltei a falar com os meus pais, eles são completamente apaixonados por ela. Só que eu não queria voltar pra casa deles porque eu tava naquela situação de gostar deles, sabe? E meus pais falavam, filha, volta pra casa, você não tá feliz, você não tá bem. Eu falando que não, que eu ia salvar meu casamento, que ia dar certo, que ia ficar tudo bem, não sei o quê. E eu tentei durante 3 longos anos. Quando a minha filha tava pra fazer 4 anos, tinha mais ou menos uns 3 anos e pouco, eu comecei a procurar creche pra botar ela, pra procurar um emprego. Porque aí eu ia conseguir a minha independência e ia poder alugar uma casa pra morar só eu e minha filha. Porque eu não queria voltar pra casa dos meus pais. Ele bateu o pé, falando que a filha dele não ia pra uma creche, que não sei o que, não sei o que. E eu falando que ela ia assim. Consegui a creche, botei ela na creche e comecei a procurar um emprego e arrumei meu emprego. Ali a minha vida se estabilizou. Eu tinha meu trabalho, eu tava juntando um dinheirinho pra poder, se ele não melhorasse, meter o pé, porque eu ainda tava com esperança que ia dar certo. Só que aí, conforme eu trabalhava, eu fui promovida. Então eu ia pegar numa carga maior no meu trabalho. E aí eu ia precisar que ele levasse e buscasse ela na creche. Como ele trabalhava menos, ele falou que não, que tudo bem, que por ele tudo bem. Só que o nosso casamento, eu já tinha desistido, tava só ladeira abaixo. Faltava pouca coisa pra eu poder me mudar. E aí ele percebeu que eu tava, né, diferente, que eu já tava pra sair, que eu realmente não tava mais tentando o nosso casamento. E o interesse dele voltou. A gente ficava sempre nesse joguinho, sabe, nessa palhaçada. Até que um belo dia, a minha filha chegou em casa chorando muito. E chorando, mas ela ainda não sabia falar muito bem, ela falava mais meio embolado. E eu não entendi o porquê que ela tava chorando, ele falando que ela tava pegando pirraça e tal. E os dias foram passando e minha filha continuava voltando, chorando. E aí eu pensei, é alguma coisa na creche, a minha filha tá chorando porque tá acontecendo alguma coisa na creche. Então eu conversei lá com meu patrão e decidi ir na creche pra poder ver o que tava acontecendo. E lembrando que quem buscava e levava era ele. Quando eu cheguei lá, já tava assim no meio do dia, eu saí um pouco mais cedo do trabalho e minha filha devia estar na creche. Eu cheguei lá, ela não estava. E aí eu perguntei pros professores se o meu marido tinha ido buscar ela, né? Porque se ela tava passando mal, tinha acontecido alguma coisa, porque ele não tinha me falado. Quando eu cheguei, ela não tava lá e eu não falei pra ele que ia lá. E aí elas me falaram, ué, tem 10 dias que a sua filha não vem pra creche. Eu falei, como assim? Todos os dias eu arrumo, meu marido vem levar, vem trazer ela aqui e depois ele vem buscar.
E ela tem sempre voltado chorando, por isso que eu tô aqui pra saber o que tá acontecendo que a minha filha chora tanto. E ela fala, não, tem 10 dias que a sua filha está faltando à creche. Inclusive, a creche era pública, então a minha filha podia perder a vaga dela, porque não podia faltar. Eu falei que não tava sabendo, mas que eu ia resolver isso com meu marido e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele não tava e minha filha também não. E eu comecei a mandar mensagem, onde é que você tá, onde é que você tá, onde é que você tá, só que eu não falei que eu tinha ido lá. E ele falando que tava trabalhando, que ele ia passar pra buscar ela e que depois ia pra casa. Eu falei, entendi. Quando ele chegou em casa, eu sabia que ele não tava lá com a minha filha. E eu fiquei pensando, onde é que esse cabra tá levando a minha filha? Minha filha chegou chorando de novo. E aí eu sentei com ela, falei, filha, mamãe tá te perguntando há dias, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? O que foi? O que foi? E aí ela começou a chorar e o pai dela falando, isso é pirraça de criança pirracenta, a gente mima muito ela, por isso que ela tá assim ficando pirracenta e tal. E ela chorando. E aí ela simplesmente começou a berrar, falando assim, eu não quero mais ir lá. Ela só falava isso, eu não quero mais ir lá, eu não quero mais ir lá. E aí eu perguntei, lá onde? E ela falou, na moça. Eu não gosto da moça. E aí eu entendi o que tava acontecendo. Eu olhei pra cara dele e falei assim, olha só, botei ela pra tomar banho, né? E falei, a gente vai sentar e vai conversar aqui bem serinho. Eu fui na creche dela hoje e soube que você não tá levando ela, já tem 10 dias. Minha filha tá voltando chorando todo dia, você tá levando ela em algum lugar. Eu quero saber que moça é essa que ela não quer ir, por que ela não gosta, o que tá acontecendo. E ele falando que eu era maluca, que ele não tava levando ela porque ele tava ficando com ela o dia todo pra ela não ter que se sujeitar à creche, que ele nunca concordou com a creche, que não sei o que. E eu perguntando que moça era essa, e ele desconversando. Beleza, ele desconversou, a gente discutiu, ele foi tomar banho, dei a comida da minha filha, botei ela pra dormir e esperei ele dormir. Quando ele dormiu, burro que só ele, peguei o telefone dele e vi. Ele tinha uma amante. E estava levando a minha filha lá na casa da amante, pra amante gostar da minha filha. Porque ele queria levar a minha filha pra poder morar com eles. Que ele ia sair de casa pra morar com a amante, levando a minha filha. Sendo que ele tava todo naquela vibe de vamos salvar o nosso casamento. E aí a menina falava, cara, mas você tem certeza que ela vai deixar você trazer a menina? Eu tô fazendo de tudo pra ela gostar de mim, mas ela não tá gostando de mim. Será que a mãe dela tá concordando com isso? Você falou que vai se separar, que seu casamento acabou, mas eu não sei se eu concordo de você trazer a menina, tirar a menina da mãe, que não sei o quê. Ele pretendia tirar a minha filha de mim. Gente, eu acordei ele com colherzada. Eu fui lá na cozinha, peguei aquelas colheres, aquelas conchas e fui dando nele. Fui dando ele acordando, perguntando o que tava acontecendo, que eu era louca, engasguei com o veneno. Quebrou o telefone todo na cabeça dele. Quebrei ele. A gente virou todo aquele fight. Peguei a minha filha e aí eu voltei pra casa dos meus pais. Atualmente eu estou estabilizada, moro na minha casa, né? Ele tem direito, assim, de ver nossa filha. Contei pra amante tudo o que tinha acontecido. Que nosso casamento não tinha acabado, que ele tava tentando reconciliação, que isso tudo era mentira. Mostrei todas as provas pra ela. Ela terminou com ele e no fim ele foi sozinho. E o cara que me chamou pra conversar, do nada, na rede vizinha, começou a me mandar um monte de mensagem, né? Eu tava lá vivendo a minha vida lá louca, e aí o meu aplicativo apitou notificação. Eu cliquei pra poder ver, era um cara notando, oi, tudo bem? Achei assim, meio pra frente. Mas aí também fiquei pensando, como é que as pessoas vão falar com você se ela não te chamar pra poder falar com você? Eu solteira, né, matando o cachorro a grito, comecei a conversar com ele. Eu olhei assim pela bolinha, achei ele um gato. Só que eu não me atentei em ir no perfil dele. Comecei a conversar, tava na correria do dia, respondi ele. A gente passou o dia todo conversando, eu no trabalho, trocando mensagem com ele, pela rede vizinha, e ele perguntando de onde eu era. Eu falei que eu era de tal cidade, ele era de uma cidade depois da minha, super conversando comigo, falando que tinha me achado muito bonita, que ele tava procurando uma pessoa pra poder conversar, uma pessoa pra poder tomar um café, que não sei o que, se eu não queria sair com ele. Ele foi logo assim, bem pra frente mesmo, me chamando pra sair, dizendo que tinha gostado de mim. E eu achei ele assim, muito, como é que eu posso te dizer, educado, ao mesmo tempo com atitude. Falei, E eu, carente, já tava, tipo assim, com um sorriso daqui a aqui. Porque a gente, quando tá carente, qualquer atençãozinha assim de macho, de beleza duvidosa, a gente já fica, tipo assim, esse macho me quer. Tranquilo, só que o problema foi quando eu cheguei em casa. Porque quando eu cheguei em casa, eu falei, agora eu vou tomar um banho, né, e vou parar pra analisar o perfil desse gato. Porque eu fiquei de responder ele sobre a gente sair, não. Eu falei, olha, eu preciso pensar e tal. Fiz o meu tobinha doce. E aí eu fiquei de conversar com ele sobre isso. E aí eu cheguei em casa e fui dar uma investigada no perfil dele. Gente, quando eu vi no perfil dele, não tinha nenhuma foto de mulher. Só tinha foto dele, várias fotos viajando, momentos viajando e tal, mas não tinha uma foto de mulher. Porém, entretanto, todavia, tinha uma aliança na bio, um anel na bio. E aí eu mandei mensagem pra ele, o que é esse anel na sua bio? Você não tem noção que ele me respondeu.
Ele falou pra mim que fazia parte de um grupo do Harry Potter. Harry Potter. E que tinha esse anel. E que todo mundo que fazia parte desse grupo do Harry Potter tinha que colocar esse anel na bio. Eu achei estranho, porque eu até assisti o filme do Harry Potter e não tenha nada assim voltado a anel. Se tivesse, eu falaria, não, é um símbolo e tal. Mas eu não entendi. Eu falei, ué, mas Harry Potter não tem nada voltado pro anel. Ele falou, mas foi o que a gente combinou. Se fosse voltado uma coruja, um chapéu, uma varinha, tranquilo. Mas uma aliança, achei meio estranho. Investiguei o perfil dele todinho e não achei nenhuma foto com mulher. Ele tinha vários destaques, eu olhei tudo e tal. Beleza. A gente conversando. Ele, e aí, vai aceitar sair comigo? Não sei o que. Passou-se 2 dias, deu nessa enrolação de aceitar ou não, porque eu tava encucada com aquela bio, aquele anel ali na bio, do, segundo ele, Harry Potter. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu fui e aceitei a sair com ele. Eu falei, não, então a gente pode sair esse fim de semana. E ele falou, fim de semana eu não posso. Eu falei, ué, por que fim de semana você não pode? Ele falou, porque fim de semana eu cuido dos meus pais doentes. Ele foi falando que os pais dele tinham doente, o pai dele era doente, dia de semana uma pessoa cuidava, mas ele não tinha dinheiro pra poder pagar fim de semana, então fim de semana ele ia pra lá cuidar dos pais dele, que não sei o que, que não sei o que lá. Isso a gente não podia sair durante a semana. Eu falei que tudo bem, então, acreditei, mas eu já tava assim, ó, gente, a bio com aliança e não podia sair fim de semana, os pais doentes. Eu falei, esse cara é casado, só pode ser casado. E ele negando. Eu falei, cara, você tem certeza que você não é casado? Ele, não, eu jamais faria isso, sou um homem de cara. Eu não sou moleque, meteu não sou moleque, não é moleque. Eu falei, pronto. Eu falei, não, tranquilo então, marquei com o querido. E aí, um dia anterior, tinha uma coisa me encucando. Analisa mais esse perfil que você não viu tudo. Comecei a olhar. Olhava, olhei destaque. Ele tinha muito destaque, que ele fazia várias viagens. E nada. Fui rolando o perfil dele até lá embaixo, não tinha uma foto. Eu cheguei na última foto e não tinha. E aí eu pensei, como eu não pensei no sorte jumenta, os comentários. Comecei a olhar foto por foto, comentário por comentário. As últimas não tinha nada. Nenhum comentário, assim, que não fosse coisas aleatórias. E aí, de uma determinada data pra lá, tinha sempre o comentário de uma mesma menina. Sempre comentário de um coração, lindo, nossa, tá lindo nessa. Esse dia foi muito bom. Quando eu vi esse dia foi muito bom, eu falei, ela participou desse dia aqui, porque era uma viagem. Cliquei no perfil dela. Quando eu cliquei no perfil dela, primeiramente eu me senti mal por ela. Porque como que uma mulher aceita uma coisa dessa? O perfil dela também tinha a bio, também tinha um anel do Harry Potter no perfil, igualzinho o anel dele, que tinha o emoticonzinho igualzinho. E o perfil dela era um monte de foto com ele, um monte de destaque das viagens dele. Toda aquela viagem que ele tinha feito era com ela e ela tinha essas viagens. E ele não botava na dele. Tinha foto, tinha declaração, tinha destaque, tinha foto de tudo quanto coisa assim que vocês possam imaginar, tinha lá. E eu falei, caraca, não é possível. Na mesma hora, em vez de eu mandar mensagem pra ele, porque eu já sabia que ele era mentiroso e que ele ia mentir, eu mandei mensagem pra ela. Falei, oi, tudo bem? Queria falar com você, mas peço que você não fale com o seu marido sobre mim, tipo, que eu te mandei mensagem. Porque o meu medo foi eu mandar mensagem pra ser uma pessoa estranha, que segue ele, e ela falar pra ele, essa sua amiga que mandou mensagem. E aí, ele inventar um caô, ela me bloquear. E aí ela respondeu, depois de uns 5 minutos, ela, oi, tudo bem, aconteceu alguma coisa? E aí eu comecei a printar tudo e mandei pra ela. Falei, olha, me desculpa, eu não sabia que ele era casado. Eu perguntei, questionei várias vezes porque eu achei estranha aquela bio. Mas ele sempre negando, falando que não é casado. Mas eu ia sair com ele amanhã, ele marcou de sair comigo amanhã. Tá enchendo meu saco pra sair já tem dias. Então, assim, eu não sabia da situação, te peço desculpa, não sei o quê. Mas se fosse eu ia querer saber, estou te contando por isso, porque eu não acho isso certo, eu não saio como casado, pipipipopopó. E mandei todos os prints pra ela. Cara, quando eu mandei, ela falou assim, você pode me passar o seu número? Eu falei, tudo bem. Passei o número e ela me ligou e ela pediu pra eu contar pra ela exatamente como aconteceu. E eu contei como aconteceu, como a gente se conheceu. Eu falei que ele tinha me seguido, que ele tinha começado a falar comigo e tal. E ela começou a chorar. Ela, eu não acredito. Ele não trabalha, só eu trabalho, minha família tem dinheiro, então eu sou estudada, também tenho uma condição maneira, eu sustento ele, levo ele pra viajar. Ele tem uma vida boa, a gente faz de tudo, faço de tudo por ele. Sempre gostei muito dele pra ele tá me traindo, que não sei o quê, eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo e tal. E aí ela foi e perguntou se eu podia aceitar o encontro, que eu já tinha aceitado, no caso, se ela podia ir no meu lugar. E me pediu o endereço e eu dei o endereço. E aí eu perguntei pra ela se eu podia ir junto, né? Porque eu queria ver o que ia acontecer. E ela falou, não, tudo bem, então a gente se encontra meia hora antes do horário no local. Eu fui trabalhar, já ansiosa, conversei com ele normalmente, mandando print pra ela. E aí, no horário, eu encontrei com ela, uma menina linda, nova. Nossa, você via que ela era elegante, você via que ela tinha cash money. Ela super me cumprimentou, me agradeceu e a gente foi pro encontro, gente. Quando a gente chegou, ele já tava sentado lá, ele tava sentado de costa, ela chegou e sentou. E ele falou, amor, o que você tá fazendo aqui? Não sei o que. Ela falou, o que você tá fazendo aqui?
E ele falou, não, eu vim aqui tomar um café e tal. Tem certeza que você veio tomar um café? Ele sim, tá esperando alguém? Ele não, eu atrás dele. Aí eu só fiz assim, ó. Que ele olhou pra trás, ele simplesmente levantou e saiu correndo. Ele levantou e saiu correndo. E ela começou a gritar enquanto ele corria. Só aparece lá pra pegar tuas coisas se eu deixar você levar as coisas, porque foi tudo eu que te dei. Ela se separou dele. A gente virou amiga, saímos pra poder ir pra balada de vez em quando, a gente conversa e tal. Ele vive pedindo pra voltar com ela, mas no fim ele não prestava mesmo. Ela não devolveu as coisas dele. Quando ele chegou lá já tava tudo rasgado, que ela nem fez questão. E foi assim. Gente, ele saiu correndo. Minha funcionária perguntou se meu marido ainda falava dela. Se ele ainda se recordava dela. Eu falei, como assim, querida? Não te entendi. Eu tinha a minha própria empresa. Meu sonho sempre foi ter a minha empresa. Eu fui estudar fora, porém eu queria me estabilizar ali na cidade dos meus pais, que meus pais já eram idosos. Eu queria morar perto deles, então eu estudei fora, juntei uma grana, abri uma fábrica na cidade onde eles moravam e voltei pra morar perto dos meus pais. Lá eu conheci um rapaz, né? Aí a gente começou a conversar, começamos a ficar, começamos a namorar e esse rapaz se dizia muito apaixonado por mim, sabe? Eu conheci ele quando eu voltei pra cidade, ou seja, já tava com a vida estabilizada, eu já tava bem tranquila, já tava pronta pra achar um bem-querer, um amorzinho. E ele trabalhava numa cidade depois da minha, e eu ia lá pra poder comprar umas coisas pra fábrica, acabei conhecendo ele. E toda essa paixão, passou mais ou menos uns 3 anos, a gente namorando firme, a gente resolveu casar porque eu já não era nenhuma adolescente, nem ele. Eu com a minha vida estabilizada, ele com a vida dele estabilizada também, a gente conversou, chegamos à conclusão que a gente já podia casar. Foi um pedido lindo de casamento, não sei o que, eu queria casar na igreja, e aí a gente começou a planejar. Casei com ele na igreja, tudo bonitinho, a gente morava junto. Como o meu marido meio que era da área da fábrica que eu trabalhava, ele veio trabalhar comigo. Só que em outro setor, ele era contador, fazia a parte de administração, ele era formado em contabilidade, administração, não sei o que, então ele fazia meio que os dois, e eu era a coisa mais bruta, sabe? Nós tínhamos uma fábrica de roupa, né? A gente distribuía roupa para as lojas, até que eu resolvi abrir também uma loja pra mim, né? Além de eu ter a minha fábrica que distribuía para outras lojas, eu resolvi abrir a minha própria loja com a minha própria marca. E aí que foi essa confusão. Eu abri essa loja, deu super certo e tal, só que eu precisava de funcionários para poder trabalhar nela, e aí eu comecei a pesquisar, comecei, né, a procurar currículos para poder trabalhar e fazer as entrevistas. Eu entrevistei uma menina que ela tinha um pouco menos de idade que eu, e ela era super simpática, foi super dedicada, falando pra mim que ela precisava muito desse emprego, que ela ia se dedicar muito, que ela ia tratar a loja como se fosse dela, e que precisava trabalhar lá, insistindo pra eu dar uma chance pra ela e tal. E eu gostei da dedicação dela, e aí eu contratei ela. Só que eu não sabia que essa dedicação toda tinha um motivo. Até que ela começou a me fazer umas perguntas meio estranhas, sabe? Ah, e você e seu marido já tem filhos? E eu respondia, eu falava, não, vocês pretendem ter filhos? E eu falava, ah, não, futuramente, sabe? Eu pensava que era, tipo, uma conversa entre eu e a minha funcionária normal, porque eu vivia na loja. A loja virou meu xodó. Até que o belo dia ela perguntou pra mim quando que meu marido ia lá. Tipo assim, gente, aleatoriamente do nada. A gente guardando as coisas assim, ela virar e falar assim, e seu marido, menina, vai vir aqui quando? Vai vir aqui em quando? E aí eu comecei a brincar. Tipo, não tô nem te entendendo esse interesse em querer ver meu marido. Brincando com a minha funcionária. E ela, não, é só porque eu ainda não vi ele, não sei o que, a gente fica curiosa, o pessoal aqui da loja comenta, porque eu não tinha só ela de funcionária. E aí, ela falou que nunca tinha visto ele, que não sei o que, pipipipopopó. E eu levando aquela situação toda. E aí eu mostrei uma foto dela pro meu marido quando cheguei em casa, eu perguntei se ele conhecia ela. E ele falou pra mim que ele não se recordava. Ele olhou e falou, olha, eu não me lembro não. Acredito que não. Tranquilo. O tempo foi passando, ela sempre questionando, sempre perguntando. E aconteceu o belo dia que meu marido foi lá. Gente, quando ele foi lá, ela veio toda arrumando o cabelo, se arrumando toda, não sei o que. Aí olhou pra ele assim, que os olhinhos dela brilhavam. Ela cumprimentou ele. Ela, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o que. E ele olhou pra cara dela assim. Aí ele falou, oi, tudo bem, cumprimentou ela, não sei o quê. E aí, gente, ela murchou de uma forma que a menina chega e fez assim, ó. Tipo, murchou. E eu fiquei observando, eu sou muito observadora, eu fiquei observando aquela situação assim. E aí ela meio que foi pra lá, mas ficava o tempo todo olhando, o tempo todo que ele tava ali. Ele foi dar uma passagem rápida pra falar comigo. Tá bom. Aí eu fui, peguei, ele foi embora. Quando ela entrou para ir no banheiro, quando eu entrei, ela estava chorando. E eu não entendendo o que tava acontecendo. Perguntei se tava tudo bem. Ela falou que não, tava tudo bem, que ela tinha recebido uma mensagem triste da família dela, mas tava tudo bem. Tá bom. Achei estranho. Cheguei em casa, falei pro meu marido, falei, amor, você não conhece ela? E ele falou, cara, o rosto dela não me é estranho.
Mas eu não sei de onde eu conheço ela. Eu não sei nem se eu conheço ela. Até que um belo dia, do nada, eu cheguei pra trabalhar. Ela tava meio cabisbaixa. E aí ela falou assim, eu perguntei, tá tudo bem com você? Eu tô te achando tão estranho por esses dias, tá cabisbaixa. Foi logo depois da situação do meu marido ter ido lá, cumprimentado ela e tal, e ela ficou triste. E ela foi e falou, olha, eu preciso te perguntar, porque eu não aguento mais viver com isso. Eu falei, com pergunta? O que foi? Ela foi e falou, o seu marido lembra de mim? Falei como assim, ele fala de mim ainda? Ele ainda fala de mim? Eu falei, desculpa, ele nunca falou de você, não. Não é ele ainda fala de você, ele nunca falou de você, ô Lambis Basin. Como assim, que é isso? E ela falou, não, é porque eu e ele, a gente namorou no 2º ano, na época da escola. A gente já tava quase coroa já. E aí eu me mudei pra outra cidade, fui estudar e agora eu voltei um pouco diferente. Mas aí eu soube que ele tinha aberto essa loja aqui junto com você, a loja era minha. E aí eu vim trabalhar aqui por isso, pra poder me aproximar dele. Mas aí descobri que ele era casado com você e tal. Mas eu acho que a gente ainda tem esse sentimento, a gente ainda tem esse lance entre eu e ele. Eu não queria fazer isso com você, eu gosto muito de você, mas é porque é a minha paixão de infância, não sei o que. E eu assim, ó, nem lembra dela. Eu falei, ô querida, tudo bom? Ela falou, então aquele dia que ele veio aqui, não me reconheceu, eu fiquei muito triste, né? Mas porque eu também tô diferente, tá? Passou. Mas eu só queria saber se ele fala de mim, se ele ainda lembra de mim, se o casamento de vocês ainda tá em crise. Ainda tá em crise, eu não sei de onde ela tirou esse ainda. Eu nunca falei que tava em crise, ela não fala com ele. Eu queria, porque eu não sei se eu devo continuar esperando ou se eu devo ir embora, porque eu sei que se eu continuar aqui esperando, a gente vai ficar junto e essa loja aqui vai ser minha. Basicamente, a mulher tava querendo, tipo assim, dizendo que queria minha vida. E eu olhando pra cara dela assim, ó. Ela falava com uma naturalidade que me chocou, porque ela parecia tá vindo direto do CAPS. Só que quando ela trabalhava ali comigo, ela era normal. E eu fiquei olhando pra cara dela assim, assustadíssima, pensando, meu Deus, eu contratei uma doida, ex do meu marido, pra trabalhar comigo, e ela tá aqui esperando eu e ele terminar pra ela tomar meu lugar. Gente, eu só olhei pra cara dela assim e falei, moça, você tem problemas de cabecinha? E ela falou que não, que ela me tratava super bem, que não tinha motivo pra eu falar daquela forma com ela. Eu falei, você tá querendo dizer que você quer meu marido e não tem motivo pra te tratar assim? Ela falando que ela sempre me respeitou, mas que eu não ia ficar no caminho dela e que eu era só um passatempo e que ela me respeitou porque ela respeitava a nossa história, mas isso não significa que ela ia aceitar que eu impedisse o romance dela com o meu marido. Botei ela pra fora da minha loja, demiti ela, contei pro meu marido riu a beça. E a gente nunca mais viu a cara dessa fudenga. Nunca mais. Ela desapareceu. E o bofe que falou pra mim que só furunfava por 1 minuto. Ai, Rafaela, como assim? Calma, siga meus bons que eu vou te explicar essa situação. Estava eu rolando o Tinder. Eu falo pra vocês que Tinder é o quê? Problema. Aposto que vocês estavam com saudade de história de Tinder. Estava eu rolando o Tinder da vida, vendo aquele cardápio ali, o Manex, né? E vi um gatinho. Mas ele era muito gatinho. Ele tinha um estilozinho nerd e eu era aquela mais piriguete. Vai, piriguete, mostra seu nerd de estimação. Botei fé naquele macho. Curti ele curtiu de volta, deu match. Abri o chat, começamos a teclar. Fazer uma conversinha boba. Só que diferente do normal, a gente ficou conversando ali mó tempão e o macho não me pedia a minha rede social, não me pedia ali o meu número, não me pedia nada. Já tava quase fazendo 1 mês que a gente tava ali tecrando, eu esperando, não dava match mais ninguém, porque eu era emocionada. Mulher de uma só. Um só, no caso. E aí, do nada, eu falei pra ele, olha, querido Juris Cleilson, você não vai pedir meu número? Porque, né, a gente já tá aqui 1 mês conversando e tal, de tanto que a gente tem que criar uma confiança, não dar um número pra qualquer um, mas já tem um tempo já, né, querido? Vamos agilizar a situação aí. Aí ele, eu tava esperando você falar algo sobre, eu não quis ser invasivo, não sei o que. Eu falei, tudo bem, ele me deu o número dele, eu chamei e a gente começou a conversar mais ainda. Se passaram 2 meses de novo, 2 meses. Eu já estava mais que apaixonada. Tinha 3 meses que ele era meu conversante. Porque foi o único cargo que eu consegui dar a ele. Não dava pra dar ficante prêmio. Eu era só emocionada e ele era o meu conversante. Ele morava no mesmo estado que eu, né? Nós morávamos no Arrisholton. E era tipo assim, eu morava na Baixada, ele na Zona Sul. Então era um pouco distante, mas não era distante. Dava pra gente se ver tranquilinho, sabe? 40 minutos se não tivesse engarrafado na Brasil. Beleza, mas dava pra gente se ver. E aí eu comecei a desenrolar com ele. Se a gente não podia marcar no shopping, pra gente poder se ver, já que não tava adiantando de nada. E ele, não, vamos marcar nos shoppings. Marcamos nos shoppings, fomos pros cinemas. Depois eu vim pra casa. Achando que ele ia me levar pra um lugar mais íntimo, mas ele nem ofereceu. Eu já tava começando a estranhar muito. Até
que um belo dia, finalmente, ele me chamou pra casa dele. No dia do shopping, o Juris Clayson, ele tinha me dado um beijo. Ó, só, quase com um selinho de amigo, sabe? Fiquei olhando assim, mas era isso que nós éramos, amigos. Eu que tava ali emocionada demais. Aí eu fui pra casa tristonha, cabisbaixa, xoxa, manca, capenga. E ele me convidou pra poder ir na casa dele no próximo fim de semana. Eu fiquei toda feliz, parecendo um pinto no lixo, parecendo que eu tinha ganhado na loteria. Não, eu só tinha ganhado a atenção de um macho. E aí ele veio com um papinho assim: antes eu queria ter certeza de que você gosta de mim. E eu falei: gosto. Completamente apaixonada. E realmente eu estava apaixonadinha por ele. Ele me dava só migalha? Sim, mas mulher gosta disso. Às vezes, a gente quando não tem aqui na cara, aquela coisinha que falta na cara, a gente gosta dessas migalhas. E eu, amor, quanto mais ele me desprezava, mais louca por ele eu ficava. Chegou o fatídico dia, né? O fatídico dia eu ia pra residência dele, me arrumei todazinhas. Eu já era de maior, falei pra minha mãe que eu ia dormir, né, na casa dele. Ele morava sozinho. E fui. Ah, e ele era mais velho que eu, tá, gente? Não muito mais velho. Tipo, eu tinha uns 20 e ele uns 25. Tava ali no meio termo. Tranquilo, cheguei lá. A casa dele era um brinco, sabe? Ele falou pra mim que tinha toque e tal. Quando eu entrei no quarto dele, gente, se concretizou que ele era um nerd. Tinha uma televisão do tamanho do mundo, com todas as luzes piscando que vocês possam imaginar. Um computador enorme, com um teclado enorme, e mouse, pisca, e uma cadeira game, não sei o que. Eu falei, gente, ele deve passar a vida dele jogando. Ele me apresentou a casa toda dele, me deu alguma coisa pra gente comer, né? Que eu comi, doida pra ele me entendeu? A gente comeu e a gente foi pro quarto dele. Ele apagou as luzes e ficou uma coisa bem assim, neon. E a gente começou a dar aquelas bitoquinhas, aquele creminho gostoso, creminho ensorarado. Quando do nada, é sempre do nada, ele levanta. Eu já falei pra vocês, quando vocês estão falando mais que você deixa ele levantar pra fazer sei lá o que, ele busca uma mandioca. Ele liga os 50 ventiladores em cima de você. Entendeu? Então na hora que ele fala assim, calma aí, tu fala, não. Agora, vambora. Eu não segui o conselho, ele falou, calma aí. Levantou, eu lá, basicamente, sem me vestes, pegou o telefone dele e voltou, com o telefone na mão. Ah, ele queria fazer um videozinho da sua esforefação? Não. Ele começou a rir e falou assim, tem que cronometrar, né? Na minha cabeça... Já tava estranho, eu devia ter ido embora. Mas na minha cabeça, de inocente, eu achei o quê? Esse macho quer cronometrar quantas horas, ou segundos, ou meses nós vamos ficar aqui furiançando, por isso que ele vai botar o telefone pra cronometrar, né? Cronometrar. Ele pegou o telefone, botou lá naquele negócio do relógio e botou pra cronometrar. Tranquilo. Aí ele botou o telefone assim do lado da minha cabeça, eu olhando pro telefone assim, tipo... Como assim o telefone vai fazer parte? Eu achei que ele ia botar o telefone pra cronometrar na penteadeira e ia voltar, né? Botou do lado da minha cabeça aqui, ó. O telefone aqui, ó. Então, tipo, eu deitado e o telefone aqui. E ele veio por cima de mim, botou as camisetas, a gente começou a beijar, não sei o quê. E aí ele foi entrastes no túnel de Nárnia. No túnelzinho de Nárnia, porque era na frente, não era atrás. Quando ele fez a conexão, assim que ele plugou, fez pocket, ele apertou o time do cronômetro, do negócio. For 3, ele fez 3. Pocket. E acabou. Tirou a conexão. Tirou o Wi-Fi. Eu olhei pro relógio e tinha dado 1 minuto. Ele riu e levantou e falou assim, tá ótimo. E levantou. Eu não tinha estourado champanhe, nem muito menos. Não deu nem tempo de eu fazer assim, ó. Quando eu fiz assim, acabou. Eu olhei pra cara dele assim. Aí eu vi o cronômetro, assim, entender? Porque ele não tinha chegado lá pra, tipo assim, ai, porque ele chegou lá, durou só 1 minuto. Não, ninguém tinha chegado lá. Eu tava mais perdida que não sei o quê. Fiquei igual uma pamonha, deitada assim, sem veste, sem entender o que tava acontecendo. Olhando pra cara do menino e o menino pegou o telefone aqui da minha cabeça, aqui, ó, pocket, desligou, tá ótimo, não sei o quê. Eu vou jogar, mas você fica à vontade, já eu peço uma pizza pra gente. Sentou na cadeira de game dele, botou as coisinhas dele, sentou e foi jogar com os amigos dele online. Eu levantei sem entender nada, botei as minhas vestes e fiquei sentada na cama. Falei, quando ele terminar a partida, eu converso. Aí ele terminou a partida, né? Aí ele sentou, e aí, o que você achou? Eu falei, não, porque assim, durou 1 minuto, né? Literalmente 1 minuto. Eu posso te falar que foi 1 minuto que você cronometrou. Ele riu, ele fez... Ele tinha um cabelinho meio grandinho assim, cara, eu esqueci de te contar, por isso que eu perguntei se você gostava de mim e tal, porque esse é o meu estilo de furefação. Eu só gosto de furefar por 1 minuto. Eu não gosto de passar disso. Eu acho que passar disso é absurdo. Então é basicamente 1 minuto. Às vezes eu chego lá, às vezes eu não chego. Eu tô treinando pra poder chegar lá em 1 minuto, mas nem sempre eu consigo. E é isso, esse é o meu critério pra furefar. E ele falou isso com toda a naturalidade do mundo. Eu fiquei em choque.
sem acreditar no que tá acontecendo, olhando pra cara dele sem coragem de ir embora, porque ele era super simpático, só era esquisito, doido mesmo. Ele pediu uma pizza, a gente comeu uma pizza, eu fiquei lá na casa dele o fim de semana, furei com ele todos os dias, deu 3 minutos total. Eu fui pra casa, bloqueei ele de tudo quanto a coisa e nunca mais eu quis saber dele. Eu já inventei que eu tinha ido de arrasta pra um macho vir me ver. Eu mandei convite do meu velório pra ele poder vir me ver. Quando ele chegou, eu fiz surprise! Carente. Intensa. Ele me fez promessas. Na minha cidade eu tinha tido rodeio. Rodeio. Todo mundo ama rodeio. A gente se veste de canguru, interpreta que é a Ana Castela e vai pro rodeio. Lá eu conheci um cowboy gato maravilhoso. A gente começou a conversar, demos umas bitoquinhas e nunca mais eu vi ele. Porém, fiquei conversando com ele por mensagem. Ele nunca mais voltou na minha cidade, mas ele pegou meu número e a gente conversava todos os dias. A gente basicamente vivia um relacionamento virtual. Na minha cabeça, na dele ele era solteirão na pista. E eu comecei a falar pra ele, Lovers, poxa, a gente tá nessa há tanto tempo, né? A gente já se viu, já nos demos umas bitoquinhas. Você não mora nem tão longe da minha cidade, só 3 horas só, vem me ver e tal. E ele sempre inventou uma desculpa, que tava trabalhando, que tava na faculdade, e pipipipopopó. E eu não tinha nem, furefado com o gato ainda. Muita insistência, a minha camisa 10 atacante. Ele falou, não, eu vou aí esse fim de semana. Perguntou se podia dormir na minha casa. Eu conversei com os meus pais, falei, pai, mãe, é a chance de eu desencalhar. Meus pais já estavam tipo assim, ai, tá bom, filha, tá bom. Vive esse amor louco seu aí, traz esse candengo pra aqui pra casa, ele pode dormir aqui assim. Ele veio. A gente teve um fim de semana maravilhoso. Furefamos, ele era, camisa 20. Amor, camisa 20. Não tive nada a reclamar, faltou pouco me jogar no teto, me chamar de largatixa. E foi incrível. Aí ele prometeu voltar, fez um monte de juras, falou que via futuro pra gente, algo sério, queria se mudar pra minha cidade, ou me levar pra cidade dele, que não sei o que ele não suportava ficar longe de mim. Ele tava tão emocionado quanto eu, e eu fiquei, achei o amor da minha vida. Porque a gente tinha dado uns beijinhos, ficamos conversando 1 ano. 1 ano eu insistindo pra ele vir me ver. E esse candengo, quando veio, fez várias promessas. Eu falei, tranquilo. Ele foi embora, galera. Nunca mais eu vi. Passou mais 1 ano. A gente conversando todos os dias. Eu quase num relacionamento, eu não ficava com ninguém. Eu mal saía respeitando o meu relacionamento inexistente, né? E o macho não vinha me ver, cada vez me inventava uma desculpa diferente. Até que um belo dia, eu conversei com uma amiga minha. Você pega a sua amiga, que parece que pensa menos que você, né? Desmiolada igual, por isso que vocês são aqui, tete a tete. Aí eu falei pra ela, Baixas, ele não vem me ver. A gente tá nessa há 2 anos. Eu vi ele 2 vezes. A primeira vez. E quando a gente, e depois nunca mais. E ela falou, amiga, mas ele tá te dando perdido. Ele não fala perdido, amor, não. Ele tá me dando inexistenciação. Eu falei, não, ele não tá me dando perdido, não. A gente conversa todo dia. Porque na minha cabeça, de desmiolado, o fato da gente conversar todos os dias, da gente teclar, era amor. Ele só tava muito ocupado. Não tava podendo vir me ver. Eu sempre inventava desculpa pra ele. Ele sequer fazia questão de inventar desculpa pra mim. Mas eu mesmo fazia isso pra ele. Aí a minha amiga teve uma ideia brilhante. Ela falou, tive uma ideia. Por que você não finge que tu foi de arrasta? Ele vai ter que vir aqui. Quase que eu engasguei com o veneno. Eu fiquei olhando assim e pensando, você tá doida, amiga? Olha o que tu pensa. Tu acha que eu vou fazer um negócio desse? Vou. Achei uma ideia brilhante. Falei, não, tudo bem. Então a gente vai fazer isso aí sim. Ela fez um convite de velório. Sabe aqueles convites de muito antigamente que botava foto da pessoa, uma frase, o dia que nasceu, o dia que se foi? Ela fez isso pra mim. Aí era uma coisa mais virtual, porque a gente não ia revelar. E falou, manda pra ele no seu número. Fala, oi, aqui é a mãe da fulana, que ele conhecia meus pais. Infelizmente ela veio aí de arrasta. O velório vai ser tal dia, a gente faz questão que você venha. Ela gostava muito de você, não sei o que. Eu elaborei todo um textinho, minha amiga me ajudando. Tranquilo. Mandei pra ele pelo meu número. Oi, que é a mãe da Kathleen. Tá, felizmente ela foi de arrasta. Fez assim, Deus puxou. Gente, quando eu mandei, primeiro eu armei tudo bonitinho, né? Fiquei o dia inteiro sem falar com ele. No dia seguinte, o dia inteiro, fiquei 2 dias sem falar com ele, quase morrendo no meu coração com saudade do meu benzinho. Mas fiz assim. Mandei o convite pra ele, se passando pela minha mãe. Quando ele viu o convite, ele começou a ligar. E ela falou, olha, não é o momento, a gente não tá bem. A gente tá organizando toda a coisa do velório. Então só quero te chamar, tô te mandando aí pra você vir, pra você ficar ciente. A Catherine gostava muito de você, tenho certeza que ela queria que você viesse e tal. E ele ligando e falando, caramba, eu não acredito nisso. Meu Deus, eu gostava tanto dela, só que eu fiz todo aquele escândalo, que ele não fazia questão de nenhuma de me ver. Mas quando eu fui de arrasto, eu era uma pessoa maravilhosa. E aí minha mãe perguntou, se ele ia vir. E ele falou que sim, que ele iria vir. Na minha ida de arrasta, ele vinha. Pra me ver, não, né? Tranquilo. Eu ia esperar ele. Mais viva do que nunca. E aí chegou o dia do meu velório.
Eu marquei o velório no dia que eu sabia que a minha mãe e meu pai iriam pra um sítio aquele dia, todo fim de semana. Aí o que aconteceu? No dia do bendito do velório, meus pais não foram pro sítio, então eles estariam lá pra ver bem a minha humilhação. Deu o dia do velório, me vesti toda de preto a caráter, né? E fiquei esperando. Falei que o velório seria na minha casa, corpos presentes. Depois a gente ia pra igreja, depois ia, né, me jogar debaixo da terra. Eu sentada no sofá, sabendo que tava dando a hora dele chegar, a campainha tocou. A minha mãe foi atender toda florida, toda feliz, com o vestidinho florido dela. E aí, quando ele viu a minha mãe, que eu sentada no sofá, meu pai, assim, lendo jornal, falar o que meu pai tava fazendo. Aí ele viu a minha mãe, abraçou a minha mãe e falou: eu sinto muito, dona Cledilson, eu não acredito nisso. Ela era tão nova, mas o que aconteceu? A senhora não me falou direito na mensagem. A minha mãe já olhou pra minha cara, assim, com ele abraçado aqui no que eu gosto dela. Falou: ô, querido, tudo bom? Como assim? Não entendi o que você tá falando. Aí ele falou: ué, a senhora não me mandou mensagem? Eu tô aqui com uma flor, um buquê de flor. Pro velório da fulano é eu. A minha mãe olhou bem pra minha cara, assim. Eu levantei e vim. Quando eu falei assim: boa tarde, querido. Gente, quando ele me viu, ele faltou um pouco de desmaiar. Quase que o velório ia ser dele, quase que ele que vai de arrasta. Ele olhou pra minha cara e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Eu falei: então quer dizer que pra você me ver, amor, eu tenho que inventar que eu fui de arrasta? Vem cá dar um abraço que eu tô com saudade de você. Fui dar um abracinho nele. Ele ficou pasmo, eu encostei nele, tava gelado. Aí eu falei: amei as rosas, amor. Peguei as minhas rosas. Minha mãe olhando pra minha cara assim, sem entender nada. Minha mãe: eu não acredito que você inventou que você tinha de arrasta pro homem vir te ver. Cara, que decepção, filha. E saiu, minha mãe saiu, meu pai olhou assim, também saiu. Tipo, pensando que eu era desequilibrada, eu tinha os meus motivos. E aí eu fiquei lá na sala com ele, ele sentou no sofá assim, branco, a boca branca. Ele falou: cara, eu não acredito que você inventou, que você foi de arrasto, você fez um convite, me mandou, recebi o convite, você se passou pela sua mãe. E aí eu falei: amor, eu só quis te dar um incentivo. Poxa, eu tô mó tempo tentando te ver, você não queria vir me ver. Eu só quis te dar um incentivo, amor, eu não quero te assustar e tal. Olha aí, você tá aqui, a gente vai passar um fim de semana maravilhoso e tal. Ele ficou olhando pra minha cara, com uma cara assim, gente, insalubre. Aí ele simplesmente virou pra mim e falou: você é maluca? Eu não vim te ver porque eu não queria vir te ver. Largou seu buquê e saiu. E eu gritando: Lóveres, calma aí, volta aqui, vamos conversar. Ele não quis conversar comigo. Me bloqueou de tudo, sem motivo nenhum. E nunca mais falou comigo. Aí eu descobri que ele, na verdade, não vinha me ver porque ele namorava. Eu printei todas as nossas conversas, todas as vezes que ele foi lá em casa, que foram uma vez só, e quando eu vi ele sempre namorou com ela desde a época do rodeio, tudo bonitinho, e mandei pra namorada dele de troco. Até hoje ele me chama de maluca, sem motivo nenhum. Dei remedinho pro meu marido, pra varinha de Hogwarts dele subir, e ele fartou. Eu era casada há 5 anos, e eu e meu marido éramos muito foguentos, sabe? A gente passou 5 anos ali, ó. Era furenfada e água. Às vezes nem água. Quem precisa de água? E aí, do nada, meu marido começou a inventar-me umas desculpas, dizendo que estava com dor de cabeça, né? Tava cansado, não sei o que. A primeira coisa que eu pensei é que eu tava sendo corna, né? E eu falei: queridos, queres me contar alguma coisa? Porque qualquer coisa a gente abre esse relacionamento. Que eu era uma pessoa que eu era muito liberal, sabe? Eu achava super normal se ele quisesse trazer uns candengos aqui pra casa, uns candengos. Só que ele falou que não, que ele não tava me traindo. Eu acreditei em macho? Claro que não. Comecei a investigar, procurei em tudo quanto é lugar, procurei tatu embaixo de pedra e não achei. E eu pensei: bom, acho que os Chicos é fiel. Beleza! Fui levando todas as vezes que eu procurava o macho, ele me inventava uma desculpa diferente. E aí um belo dia eu falei pra ele que estava assim, insalubre. Falei: querido, a gente não foi nem há 3 meses. Eu não tô te entendendo o que tá acontecendo. Amor, eu estou trabalhando muito. Faz o mudo, querido. Não vem com essas suas desculpinhas de M pra mim, não, que eu já tô entendendo que você tá de brincations. E aí, ele sim, finalmente, depois de 3 meses me inventando tudo quanto é desculpa que ele achou na face da vida, sentou comigo pra conversar e falou que a varinha de Hogwarts dele não estava querendo funcionar. Não tava... O grande garoto não estava querendo ser um grande garoto. Por quê? Eu era novinha e meu marido era mais velho que eu. Porque eu me casei com um coroa. Um coroa bonito, às vezes não é nem pelo iPhone. Sabe? Bem assim, apessoado, sarado. E eu casei com ele. Deu 5 anos, ele parou de funcionar. Ele falou pra mim que tava assustado, que isso nunca tinha acontecido com ele, que eu não sei o que. Eu falei: queridos, vamos querer ir ao médico. E ele falou pra mim que ia começar a ir ao médico pra poder investigar, pra ver o que tava acontecendo. E nada. Não ia ao médico, não investigava. Aí falava que ia ao médico e o médico falava que não achava nada, que não tinha um porquê disso. Eu comecei a me sentir o cocô do cavalo do bandido. A mosca. O cocô da mosca do cavalo do bandido. Até que eu, conversando com a minha amiga, ela teve uma ideia. Eu na Cat, fazendo ali o meu transfer, me chega a minha amiga e fala: tô te achando estranho. Eu falei: claro, champanhe não estoura há meses.
Expliquei pra ela minha vida triste, minha história triste, né? Aquela história que você canta pro dono da carroça, o boi chora. E aí ela falou, amiga, que ela também era casada com o Goroa. A gente gostava assim, de uns vibes mais assim, sugar daddy. O meu marido também aconteceu isso e eu fiz uma coisinha muito básica. Falei o que ela? Dei remédio pra ele. Eu falei, mas como assim? Ela falou, amiga, homem não gosta de falar que vai tomar o remédio azul. Então, o que eu faço? Quando eu vi que ele não tava lá comparecendo muito, eu comecei a desfarelar ali na comidinha dele, menina. Ele nem vê, come a comidinha, fica galudo e a gente furenfa. Eu fiquei, caramba! Eu falei, amiga, mas, poxa, ele nunca tomou. Será que é porque ele não tem algum problema com isso? Ela, não, isso é coisa de ego, menina. Ele não quer contar que vai ter que tomar. Chega uma certa idade que a gente tem que dar um incentivo. Eu falei, caramba, tá aí. Passei na farmácia que vendia assim, sem a tal da receita. Comprei o negócio e fui pra casa. Fiz uma janta, nunca tinha feito janta na minha vida, porque o meu marido era... Nunca tinha feito janta na minha vida, mas fiz. Esfarelei lá o negócio. Eu gostava dele, gente, não era... Eu gostava dele. Não era pelo iPhone mesmo, não. Esfarelava lá, misturava e dei pra ele comer. Tá bom. Eu tava esperando uma furenfada, toda animada, fui tomar um banho, falei, Lovres, vou tomar um banho. Esperando o que a noite ia ser quente como um inferno. Fui pro banheiro, tomei o meu banho, botei a minha lingerie e fui pra cama. Falei, daqui a pouco ele vai vir no pique moleque doido. Quando eu escutei ele batendo na boca, amor, não tô me sentindo bem. E caiu. Gente, ele caiu. Vocês não têm noção do meu desespero. Eu todo trabalhado na lingerie de salto. Desesperada, botei um roupão. Liguei pra ambulância. A ambulância veio, era rápido, né? Bairro de Rio. Levou ele pro hospital. E eu fiquei lá na recepção só de roupão, de lingerie e de salto, parecendo uma vaca Puntex. E aí, depois de muito tempo, o médico vai falar. O médico vai falar comigo que ele simplesmente tinha infartado e que ele só não foi de arrasta porque o core dele era de velho, idoso. E que core de idoso aguenta muito mais que o core de um jovem que maratona por aí. E eu fiquei, menino, que loucura. E aí ele falou, ó, eu não tô entendendo porque a saúde dele tava instável, né? E aí eu fui investigar e vi que tinha substation do azulzinho no sangue dele. Eu fiquei, menino, que loucura! E o médico falou, olha, era o médico dele, né? Que foi lá depois que ele passou mal, porque ele tinha queixa, né? O médico falou, olha, um tempo atrás ele me procurou falando que ele tava com dificuldade da varinha de Hagrid subir, porém ele não pode tomar esse remédio porque ele tem, sei lá o que, do coração, sopro no coração, aceleração no coração, não entendi o que ele tinha. E eu falei pra ele que ele não podia tomar, né? E que eu ia fazer umas baterias de exame pra ver se ele poderia começar a tomar o remédio como se ele realmente fosse um tratamento em pouca dose. Mas que o remédio em si, pegar e tomar, ele não podia porque ele passaria mal. E aí o médico falou, bom, provavelmente o desespero dele foi maior, ele ficou nervoso, tomou e agora passou mal. Eu falei, doutor, tá vendo, doutor? Falei pra ele que não precisava fazer isso, cara. Porque eu tô ciente disso tudo aí, doutor. Tô sabendo que ele ia fazer um tratamento a longo prazo. Eu falei pra ele, doutor, que não precisava. Aí agora aí, ó, quase foi de rastro meu marido. Fiz a Sonserina, chorei até dizer que chega e fiquei lá na sala cheirando. Meu marido acordou, se recuperou, acordou, né? Meio assim, coitado, debilitado. Aí eu já entrei na sala, ele falou assim, o meu médico acabou de passar aqui, e falou pra mim que tinha azulzinho no meu sangue. Eu falei, é mesmo, Lovres? Ele falou, não, também. Eu falei, amor. Aí com ele, não tinha como eu desenrolar falando que não, que ele tomou. Eu falei, amor, olha só, deixa eu te falar. A minha amiga lá da Kate falou que o marido dela tomava e que ele não queria tomar porque falou que era ego. Então ela dava. Provavelmente o marido da minha amiga não tinha problema do core. E aí meu marido falou, cara, eu tenho problema no coração, por isso que eu não tomava. Que não sei. Eu falei, por que você não me falou? Tá vendo? Quase que você foi de arrasta, a culpa era minha. Enfim, no fim a gente conversou, ele me perdoou, né? Meu marido começou a fazer tratamento de longo prazo, tomando pouca quantidade de dose, né? Muito pouca. E aí, com mais ou menos uns 6 meses, ainda fiquei 6 meses sem botar um chifre na cabeça dele. Sem botar um chifre, com ele só cantando no meu microfone, não aguentava mais a cantoria dele no meu microfone. Ele voltou a funcionar e tamo aí praticando, graças a Deus. Até quando só Jesus sabe. Minha prima quase ferrou com a minha vida só pra poder se vingar do meu pai. Pra contextualizar um pouco, a minha mãe me abandonou, eu tinha pouco mais de 2 anos, sumiu no mundo e o meu pai que me criou. Casou de novo, formou uma nova família, enfim. Então, o meu pai sempre foi muito linha dura comigo, sabe? Por exemplo, meu pai nunca gostou que eu fosse pra casa de amiga, meu pai nunca gostou que fosse amiga pra nossa casa, porque ele achava assim que ia dar mau exemplo.
E aí, quando eu fiquei mocinha, meu pai sempre deixou bem claro que não ia me deixar namorar nova, que eu só ia namorar depois que eu terminasse a escola. Pra você ter uma ideia, o meu pai, ele não gostava que eu usasse bermuda. Eu tinha que usar ou calça ou então vestido longo. Então, tipo, ele foi bem linha dura comigo. E aí, eu tinha 15 anos e essa prima minha tinha 16. Essa prima, ela era bem mais soltinha, sabe? A minha tia não importava. A minha tia falava assim que tinha que deixar a gente viver, porque só assim que a gente aprendia, sabe? Então, tipo assim, tudo que ela queria, minha tia deixava. Com 16 anos, ela ia pra festa em outra cidade e minha tia dava o maior apoio. E o meu pai dava muito conselho pra ela. Meu pai falava assim, minha filha, não é assim, né? Olha só, a mãe da sua prima foi mãe muito nova, não teve juízo, abandonou a menina sofreu também. Mas a minha prima, ela era muito queixo duro. A minha prima, ela era o tipo de menina que ela não aceitava ouvir conselho. Ela falava assim que meu pai ficava se intrometendo na vida dela. E como eu era muito novinha, eu ia na ideia dela, sabe? Ai, não, é meu pai que é chato, é meu pai que é careta, né? A minha prima tem razão, se a minha tia deixa é porque, tipo, não tem nada de errado. Tá bom. Daí a pouco, essa prima minha engravidou, com 16 anos. Engravidou, foi aquele disse-me-disse. A mãe dela pulou dessa altura, porque, tipo assim, queria deixar ela solta, mas não queria que ela engravidasse, né? E agora, como que a gente vai fazer? Porque minha tia também não tinha marido, minha tia criava ela sozinha. E aí o meu pai, ele começou a falar pra ela, tá vendo? Eu te avisei. Quantas vezes eu te avisei? Agora tá aí, ó. Agora você arrumou pra sua cabeça. Agora você vai ver o que é a vida. Sabe essas coisas que, tipo, quando você avisa e a criança, adolescente não escuta, depois lá na frente você fala? Então, meu pai ficava falando isso pra ela. Só que a minha prima, tupetuda do jeito que ela sempre foi, ela não aceitava, sabe? Ela xingava o meu pai, ela debatia com o meu pai. Tanto que o meu pai não queria mais que a gente continuasse saindo junta, porque eu e ela, a gente era muito amiga, né? Apesar dela ser um ano mais velha que eu, e tipo assim, ela ter começado a namorar bem mais nova, entender das coisas assim, bem mais nova que eu, mas a gente se dava muito bem. Aí tá bom, meu pai falou, ela brigou com meu pai, a minha tia brigou com meu pai, porque falava assim que meu pai tava julgando a menina, que ela não era a primeira menina a passar por isso e nem ia ser a última, virou aquela confusão. Quando o neném dela tava com uns 2 meses, ele era bem novinho, eu comecei a namorar. Foi meu primeiro namorado. E essa prima minha, assim que eu comecei a namorar, ela ficava me aconselhando, sabe? Falando coisas assim do tipo que quando chegasse a hora de eu ter minha primeira vez e tal, sendo que, tipo, a gente tinha acabado de começar a namorar e ela já queria introduzir aqueles assuntos na minha cabeça. Mas assim, na época eu não via maldade, né? Nossa, é minha prima, não, se ela fala assim é porque ela gosta de mim e tal. E aí, quando tinha 4 meses que a gente tava namorando, eu tive a minha primeira vez com ele, contei pra ela. E detalhe, a gente namorava escondido, porque o meu pai sempre falou que não ia deixar eu namorar, que ele só ia aceitar eu namorar quando eu terminasse a escola. Tanto que eu já tinha tentado entrar no assunto, falar que, né, que eu queria namorar e tal, e meu pai já me cortou logo, que não, que eu só ia namorar quando eu terminasse a escola. Então, assim, a gente namorava escondido. E, mesmo escondido, eu tive a minha primeira vez com ele. E a partir do momento que eu tive a minha primeira vez com ele, a minha prima começou a colocar na minha cabeça que se eu engravidasse dele, o meu pai ia ser obrigado a aceitar a gente namorar. Sabe? E ela falava isso e, tipo, eu ficava com medo. Eu falava assim, não, você tá doida, né? Se eu fizer um trem desse, meu pai me mata. Aí ela falava assim que não, que o meu pai não ia fazer nada porque assim que eu falasse que tava grávida, o meu namorado ia me assumir, o meu namorado ia me pegar e levar pra casa dele, sendo que o meu namorado na época nem trabalhava. Era um menino um pouco mais velho que eu, estudava ainda. Então, tipo assim, como que a gente ia casar? E ela alugando a minha cabeça, e ela fazia, tipo assim, aqueles contos de fada na minha cabeça. Gente, não tô tirando a minha culpa, tô só relatando do jeito que aconteceu. Ai, porque aí você vai morar com ele, você vai acordar a hora que você quiser, você vai fazer o que você quiser, você vai sair pra onde você quiser com ele. Tá bom. Aí nisso que a gente tava namorando, que a gente já tinha tido relação, teve um dia que eu senti enjoo. Eu tomei um Danone junto com ela e eu senti aquele enjoo, sabe?
Aí ela toda empolgada, prima, você tá grávida. E eu, não, você tá doida? Não tô grávida, não. Minha menstruação nem atrasada não tá. Tá, mas você já enjoou porque tem gravidez que né, dá sintoma mesmo antes do atraso. Você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. Gente, e ela pôs tanto aquilo na minha cabeça que eu tava grávida. E tipo assim, ela não tinha dinheiro pra comprar um teste pra mim. Eu não podia contar com meu pai. O menino que eu namorava nem trabalhava. Então como que a gente ia fazer? E aí ela ficou barulhando aquilo na minha cabeça, que eu tava grávida, que eu tinha que contar pro meu pai, que eu tinha que contar pro pai do neném, ficou. Que eu fiquei doida e eu falei assim, você vai na casa dele comigo? Ela, vou. E nisso a gente foi na casa dele, né? Eu lembro que eu falei com ele, ele ficou assim assustado, porque menino novo igual eu também. E ele falou assim, nossa, tem que contar pro meu pai. Aí a gente conversou, né? Ele ficou perguntando o que eu tava sentindo, como que eu sabia. E nisso, antes de eu conversar com ele, ela começou também a meio que pôr sintoma na minha cabeça. Porque, tipo assim, realmente eu tinha enjoado. Só que ela ficava assim, ó, lembra aquele dia que você sentiu dor nas costas, que você me falou? Então, era de gravidez. Ah, aquela dor de cabeça? Então, era de gravidez. Então, quando eu fui conversar com ele, falei pra ele que eu tava sentindo enjoo, que eu tava sentindo dor nas costas. Enfim, tava sentindo um monte de coisa, porque ela já era mãe, né, gente? Então ela sabia muito bem dessas coisas. E aí eu conversei com ele, e ele ficou assim muito assustado, né? Falou que ia falar com o pai dele, porque assim, a relação dele com os pais dele era bem diferente da minha com o meu pai, sabe? E aí eu lembro que o pai mais a mãe dele chegou, eles não estavam em casa quando eu tinha ido conversar com ele, e o pai mais a mãe dele chegou. E ele conversou com eles junto comigo. Essa mãe dele ficou muito nervosa. Eu lembro da mãe dele falar que dava conselho pra ele se prevenir. E ele mentia pra ela que se prevenia sim. Porque, detalhe, a mãe dele sabia que a gente namorava. Só que a gente mentia pra mãe dele que o meu pai sabia. Mas o meu pai não sabia. E aí a mãe dele ficou muito brava, sabe? O pai dele também ficou nervoso, mas o pai dele era mais na dele. A mãe dele falou. E agora o que vocês vão fazer? Como que você vai contar pro seu pai? Porque seu pai não sabe nem que você namora. Como que vai chegar lá e vai falar que tá grávida? E aí ficou aquele clima, sabe? A gente morrendo de medo de falar com o meu pai. Gente, e na minha cabeça, minha prima fez tanta minha cabeça que eu realmente pensei que eu tivesse grávida. E aí, no meio daquela confusão, né? Confusão entre aspas, o pai dele conversando, a mãe dele conversando. A minha prima ficou o tempo todo. Porque a minha prima ficou desde o começo, o tempo todo. E aí a gente pensando como que ia falar com o meu pai, né? Porque o meu pai nervoso, meu pai não sabia nem que eu namorava, com dirá que eu tinha relação. Ficou, o pai dele falou assim, ó, não tem jeito, tá grávida? Tá, nós temos que ir lá falar com seu pai. Como ele era menor de idade ainda, né? Então os pais dele tomou a responsabilidade. Nós temos que ir lá falar com seu pai. Vamos lá agora. E nisso a gente foi. Minha prima foi junto. Chegou na casa do meu pai, quando eles falaram pro meu pai, né, ó, a gente veio aqui por causa disso e tal. Meu pai surtou, meu pai queria pegar o menino. Eu lembro que o cachorro do meu pai ficou latindo, meu pai bateu no cachorro, porque eu conhecia muito bem o meu pai, pra não bater no menino, porque o pai dele tava. Porque se o menino tivesse sozinho, com certeza meu pai tinha quebrado a orelha dele. E aí, no meio disso, né, de todo mundo nervoso, a minha prima entrou no assunto que ela não tinha nada a ver. Aí o meu pai pegou e falou, né, que tá vendo? Olha lá sua prima, não sei o que tem. Foi na onde a minha prima pegou e falou assim, você sempre falou de mim, né, de eu ter engravidado? Olha aí, agora é sua filha que tá grávida. O que você diz? Sabe aquele gostinho de, tipo assim, de vingança? Só que eu, na hora, eu tava tão nervosa, com tanto medo do meu pai, que, tipo assim, eu não prestei atenção. Eu sei que ela falou isso, né? Olha isso. Agora é sua filha que tá grávida. Eu sei que ela falou isso porque, na hora, o meu pai ficou muito bravo com ela, a minha madrasta também. Só que eu não tinha, assim, prestado atenção no tom que ela tinha falado. E aí, os pais do menino ficou lá um tempão, conversando com meu pai, com a minha madrasta. Ficou um tempão mesmo, sabe? Ficou horas e horas. Até que meu pai foi acalmando, né? Ele foi falando que se eu tivesse mesmo, o menino ia arcar, né? Que eles iam lhe dar o apoio até ele poder se virar, porque ele ainda era de menor, querendo ou não, era meio que obrigação deles. Falou assim, não, então amanhã cedinho a gente vai no laboratório e vai fazer um exame de sangue, né? Pra poder ter certeza que realmente tá. Porque até então, eu tinha dado certeza que eu tava. Aí no outro dia a gente levantou bem cedinho,
Eles passou na nossa casa, pegou a gente e a gente foi no laboratório. Gente, e eu num nervo. Só que assim, a pessoa tão sem juízo que eu tava no nervo, mas eu queria estar. Porque na minha cabeça, se eu tivesse, ia acontecer o que a minha prima tinha dito. Eu ia ficar livre, eu ia pra onde eu quisesse, eu ia fazer o que eu quisesse. Olha só a falta de juízo. E o tanto que a minha madrasta falou, sua vida agora desandou, você agora vai ver o que é bom pra tosse, eu cansei de te avisar, agora você vai ter que largar de sair, você vai ter que largar de fazer qualquer coisa. Eu não saía, né? Mas hoje eu entendo o que ela quis me dizer. Mas enfim, aí a gente foi, pegou e eu colhi o sangue e ficou todo mundo esperando pra poder pegar o resultado. Pegou no mesmo dia. Pegou o resultado, negativo. Aí todo mundo aliviado. Meu pai pegou e conversou com o menino, né? Falou assim, agora o namoro de vocês vai ser assim, assado, vai ser dentro de casa, no sofá comigo, eu não vou deixar ela sair pra lado nenhum mais, porque quando eu deixei, ela quebrou a minha confiança. Enfim, em resumo, ficou tudo meio que resolvido, né? Só que agora o meu pai ia ficar mais no meu pé ainda. Porque assim, o meu pai, vendo que eu já tava tendo relação, então na cabeça dele não fazia sentido mais proibir. Só que depois que ele soube disso, ele ficou mais no meu pé pra não voltar a acontecer e eu engravidar, entendeu? Só que aí, depois disso, a minha prima meio que ficou estranha comigo. Aí um dia ela falou assim pra mim que eu fui boba, né? Que eu não deveria ter contado pro meu pai assim, não. Que eu deveria ter esperado alguns dias, eu deveria ter contado pro menino, contado pros pais dele e esperado alguns dias pra poder contar pro meu pai. Por quê? Porque ela queria que nesses dias eu realmente engravidasse, né? Pra ela poder colocar o dedo na cara do meu pai e falar com certeza eu tava grávida. Aí eu peguei e perguntei pra ela, mas por quê, né? Por que eu não podia falar pro meu pai? Você mesmo falou assim que eu tinha que falar pro meu pai? Aí ela pegou e falou assim, você quer saber? Porque seu pai acha que você é santinha. Seu pai sempre me excomungou, sempre falou de mim. Então eu queria ver a cara de tacho do seu pai, sabendo que você tava grávida de um menino novo que nem trabalha, nem casado vocês dois é. Aí na hora que ela falou isso, que tipo, tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Sendo que, gente, eu considerava tanto ela, eu era novinha e eu ajudava ela com a bebezinha dela, sabe? Eu olhava a bebezinha dela pra ela poder fazer as coisas. Aquilo assim parece que foi um espelho que se quebrou na minha frente. E aí que eu comecei a raciocinar assim, gente, muita coisa que meu pai falava é verdade. Muita coisa que meu pai falava dela é verdade, que ela não queria o bem pra mim, que ela só queria que eu quebrasse a cara do jeito que ela tinha quebrado. Só que quando meu pai falava, eu achava que era por implicância do meu pai, né? E foi preciso tudo aquilo acontecer. E olha, gente, que não foi tão simples do jeito que eu tô falando aqui não, sabe? Foi uma situação que, tipo assim, uma situação difícil pra todo mundo. E aí foi preciso, né, acontecer tudo o que aconteceu pra eu poder cair na real, que ela não queria meu bem. Ela só queria que eu enfiasse o pé na jaca do jeito que ela tinha feito, né, pra ela pôr o dedo na cara do meu pai. E aí, depois disso, eu afastei dela de vez, obviamente, né? Eu não era tão besta assim. Eu e esse menino, a gente namorou ainda alguns meses, até que não deu certo mais, porque a gente era muito novinho, né, gente? E nesses meses, o meu pai sempre de olho, os pais dele sempre de olho. Mas eu confesso que, dos males, o menor. Porque depois, tudo isso que aconteceu, eu passei a ouvir mais meu pai, a ouvir mais a minha madrasta, a ficar mais esperta com a amizade, né, com a real intenção das pessoas. E depois disso também, de uma maneira meio que inesperada, eu fiquei mais amiga tanto do meu pai quanto da minha madrasta. Então, assim, ela queria esculhambar o meu pai, né, vingar do meu pai, mas ela meio que acabou fazendo um favor pra mim, que foi, né, estreitando essa nossa relação aí. Mas é isso. E a minha filha, uma vez que namorou um rapaz gay, problema nenhum em ele ser gay. O problema é a pessoa enganar, desrespeitar, a pessoa se passar. Minha filha começou a namorar esse rapaz, né? E de cara, não parecia, porque ele sem beber era uma pessoa e ele bebendo era outra completamente diferente. Quando ele chegou, que ele se apresentou pra gente, ele parecia até ser um rapaz mais sério. E, gente, o ponto também não é ser brincalhão, porque na minha família todo mundo é muito brincalhão. O que eu falo é o exagero que entregou ele, sabe? E aí, na primeira social que teve aqui em casa, que o menino bebeu, ele soltou
a franga. Os meus sobrinhos estavam aqui, amigo do meu filho, e ele rebolava pra ele, sabe? Ele abraçava, ele falava de sentar no colo e todo mundo ficava olhando. E aí eu falei pra minha filha assim, ela, mãe, é zoeira, mãe, todo mundo na família dele é zoado assim. Tá bom. Acontece que toda social que tinha era assim. Bastava a gente beber junto, que ele bebesse um pouquinho além, ele soltava a franga. E eu sempre falava pra minha filha, eu falava assim, esse namorado seu é gay. Não, que é brincalhão, que a senhora é preconceituosa. E eu falava assim pra ela, minha filha, brincadeira tem limite. Só você que não tá vendo isso. E tanto que as pessoas que participavam, tipo assim, sobrinhos meus, amigos, começavam a ficar incomodados. Porque, assim, era muito fora do limite, mas, tipo, muito mesmo. E aí, teve o chá revelação da minha sobrinha. E aqui em casa é bem grande, sabe? Aqui em casa tem a área aqui bem grande, tem a cozinha que é pro lado de fora, tem um banheiro que é pro lado de fora também. Então, assim, tudo que tem, assim, que é família mais próxima, gosta de fazer aqui em casa. E essa sobrinha minha, ela já tinha pedido pra poder fazer o chá revelação dela aqui. Eu falei, tudo bem, né? Problema nenhum, eu também gosto. Só que nisso, como eu sabia que ia vir muitas pessoas que a gente não conhecia, porque ia vir também, como veio, familiares, né, do marido da minha sobrinha, aí eu peguei, cheguei na minha filha e eu falei assim, você podia não chamar o seu namorado, porque tudo bem, a gente é da família, mas e as pessoas que não é da família, né? Então vamos evitar e tal. Só que me contrariando, não me ouvindo, e eu acho que só pra pirraçar, a minha filha trouxe ele. Tá bom, eu já esperando que o marido da minha sobrinha, ele tem uns familiares que moram na roça. E tem alguns irmãos, primos dele, que gostam de estar sempre trajado, que gostam desse negócio de cavalgada. Então tá sempre com chapéu, com bota, com fivela. E aí veio 3 rapazes desse jeito, sabe? Da família dele, muito bonito, uns rapazes grandes, todo trajado, super educado também, eu não conhecia. Beleza, o namorado da minha filha, comportado. Gente, o problema é beber, sem beber. E eu ainda falei pra minha filha, eu falei assim, fica de olho nele, não deixa ele beber, sabe? É o chá revelação da sua prima, não vamos estragar e tal. Apesar de que, né, é aqui em casa, mas o chá revelação é dela. Gente, ele começou a beber, 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 não deu outra. Quando ele ficou altinho, ele começou a rebolar pros caras, a pegar nos caras, e ai que eu amo um cowboy, ai que eu vou casar com um cowboy, e aí de repente ele olhava e falava que tava brincando, e a minha filha ria e falava que ele tava brincando, e o povo já começou a cochichar, já fala daqui, fala dali, e eu tentando segurar, né, segurar o babado ali. Só que nisso, a minha sobrinha chegou em mim e falou assim, tia, eu fico até sem graça de falar com a senhora, porque eu sei que é a casa da senhora, mas a senhora podia dar uns toques lá no fulano, né? Porque os meninos estão ficando com vergonha, os meninos estão falando até de ir embora, e eles moram aqui, né, de outra cidade. Falei, não, eu vou falar com ele. Só que nisso, eu cheguei e eu falei com a minha menina. Falei assim, ó, dá uma segurada no seu namorado, né? Porque tá passando o limite, os meninos tá ficando sem graça, né? Como diz o outro, igual eu falo pra você, brincadeira tem limite. Só que, gente, ela super me pirraçando por conta disso. E aí teve um momento que, assim, o meu marido já tava por aqui também, porque ele viu a minha sobrinha vindo conversar comigo, ele viu várias vezes eu falando com a minha menina e nada. E o meu marido, ele é muito calmo, sabe? Ele não é de estar com um tititi. Só que na hora que ele se estressa também, sai de baixo. Aí teve um momento que o namorado da minha menina, ele começou a falar assim que o sonho dele era sentar num cowboy. E começou a pedir os meninos para deixar ele sentar neles. Que o sonho dele era sentar num cowboy, imagina 3. E aí nessa hora o meu marido estressou. O meu marido falou para ele que ele tinha que respeitar ali. Que se ele gostava de, problema era dele, mas ali era casa de família que ele tinha que respeitar. Que ele não podia ficar aquele regaço que ele tava. E aí meu marido pedindo desculpa pros meninos, sabe? E aí nessa hora a minha filha apelou, chamou ele e falou assim, vamos embora, porque pelo jeito a gente tá incomodando. E aí foi embora, levando esse menino.
Só que logo depois disso, eles terminaram. Eu acho que ele já meio que pegou e usou de desculpa, sabe? E a minha filha ficou com raiva de mim, do pai dela. Porque, segundo ela, ele falou pra ela assim que tava terminando porque a gente não aceitava ele. Porque a gente tinha preconceito e não gostava das brincadeiras dele. E aí ela falando que a gente era preconceituoso, dois careta, que o menino brincalhão, que ela amava ele, que por culpa da gente ele tinha terminado. E aí ficou sem conversar com a gente. Gente, 2 meses morando debaixo do meu teto, não olhava na minha cara pra nada, não falava comigo, não falava com o pai dela, mas eu só tava esperando, porque é assim, ó, não houve conselho de pai, mãe, certeza que a vida vai mostrar. Ela mesmo chegou em mim, toda sem gracinha. É, mãe, só tinha razão. E eu fingi de conta que tinha razão do quê, menina? Fulano lá, mãe, ele amigou, tá morando com um rapaz. Falei, grande novidade, é esperar a vista. Ela, não, mas tem mais. O rapaz que ele foi morar junto é um rapaz que vivia com a gente, que ele falava assim que era primo dele, mas não era primo coisa nenhuma. Ou seja, ele tava com a minha filha, enrolado com esse rapaz. Gente, é igual eu sempre falei pra ela. Eu tenho certeza que ele só usava a minha filha pra poder despistar dos pais dele. Porque, assim, a minha menina, ela sempre me contou que os pais dele eram, assim, bem mais velhos, sabe? Já teve ele bem mais velho. E é aquele pessoal super ignorante. Então, assim, eles não iam aceitar de jeito nenhum. Por isso que eu tenho certeza que ele ficava usando a minha filha. Como eu disse, ser gay não é o problema. Mas fazer o que ele fez, enganar, usar, desrespeitar, isso aí é que aqui em casa a gente não aceita de jeito nenhum.